Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sem Filtro. A gente aqui abre um espaço para um debate com a participação de jornalistas convidados. Para essa temporada, a gente vai dedicar uma análise mais apurada sobre a educação, a repercussão dessa importante política pública nos diferentes setores da sociedade. Falar dos avanços, mas apontar os desafios também. E para falar de um assunto tão importante, eu convido para este debate o jornalista, radialista e agora mestrando, Adalberto Melo, e Marcos Saldanha, jornalista da TV Guará. Nós estamos todos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na telinha. Bom, um dos desafios da educação superior pública é certamente o ingresso nos cursos de graduação por meio do SISU. As pesquisas do estado e do país, eles apontam indicadores ainda bem baixos do esperado. Como avançar na melhoria da oferta e como garantir também a permanência dos estudantes nas instituições? E quem vai responder essa e outras perguntas é o pró-reitor de ensino da UFMA, Romildo Sampaio. Mas antes da entrevista, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá. Romildo Martins Sampaio é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Sergipe, mestre e doutor em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. É professor associado do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Maranhão. Foi professor do curso de Engenharia de Alimentos do Centro de Ciências de Imperatriz em 2010. Em 2013, Romildo Sampaio assumiu a direção do Centro de Ciências de Balsas e também foi coordenador do Programa Institucional de Iniciação Científica. No ano seguinte, assumiu a Procuradoria Educacional Institucional. Atualmente, o professor Romildo Sampaio ocupa o cargo de pró-reitor de ensino da Universidade Federal do Maranhão. Muito bom, quero novamente agradecer e cumprimentar a participação de todos no programa de hoje. Bom, eu vou começar com o assunto da hora, que é o processo seletivo de vagas ociosas no segundo semestre. Começou no dia 23, vai até o dia 27 de agosto, com oportunidades para ingressos nos diferentes cursos de graduação. É um dado importante, mas eu queria, professor Romildo, que o senhor falasse sobre esse processo, claro, mas o senhor e além aqui, quais são os prejuízos para as instituições com essa falta de preenchimento, por exemplo, em termos de repasse de recursos e de possibilidade de mais oferta? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder estar aqui na TV Universitária, falando da educação superior, falando dos nossos cursos de graduação. Nós abrimos hoje, bem colocado, um edital para o processo seletivo por meio de vagas ociosas, para aqueles alunos que ainda queiram ingressar nos cursos da Universidade Federal do Maranhão no segundo semestre de 2023. É importante ressaltar que esse processo contempla 42 cursos de graduação, com exceção dos nossos campos de Balsas e de Bacabal, que não têm oferta no segundo semestre. Todos os outros campos, incluindo os 4 centros daqui da cidade universitária de São Luís, possuem cursos com vagas a serem ofertadas por meio desse processo seletivo. A inscrição é gratuita, exclusivamente por meio eletrônico, dentro do nosso portal www.ufma.br, e como você colocou, ela ficará aberta, disponível até o dia 27 de agosto próximo. O aluno e o candidato que pretender buscar uma dessas vagas deve acessar o nosso portal, fazer o seu cadastro, informar a documentação, uma documentação muito simples, para que ele possa ter a sua inscrição validada, podendo utilizar qualquer nota do Enem entre os anos de 2010 até 2022. Então, é uma possibilidade, uma flexibilidade que a Universidade Federal do Maranhão oferece à sociedade maranhense, mas também aos alunos de outros estados da federação, para poder acessar qualquer um desses 42 cursos que ofertarão vagas. São mais de 600 vagas que a gente ofertará. Respondendo à sua segunda parte, eu acho que é um papel da universidade criar alternativas e, de certa forma, enfrentar esse flagelo. Eu digo que a gente já tinha 2 grandes flagelos na educação superior, a retenção e a evasão. A esses 2 problemas, a gente tem somado um terceiro, que creio que ele vem numa crescente, as instituições privadas já vêm lidando com isso, as instituições públicas também. A gente tem um dado que entre 2017 e 2021, ele não está tão atualizado e ainda não está sofrendo os efeitos da pandemia, as instituições federais de educação superior perderam 100 mil ingressantes. A gente saiu de quase 600 mil ingressantes
para quase 500 mil ingressantes. Então, é um dado relevante, demonstrando que a situação é desafiadora. A gente precisa criar alternativas para poder melhorar esse ingresso de forma geral. Então, esse não é uma questão restrita à Universidade Federal do Maranhão, não é uma questão restrita a alguns cursos da nossa instituição. Eu acho que é um problema que se coloca de forma nacional, atingindo não só a educação superior pública, como também a educação superior privada. Sim, vamos falar mais sobre isso e vamos abrir aqui para os nossos jornalistas. Adalberto, começar? Olá, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Josi, você, a produção. Participar desse programa é uma honra, numa casa tão importante quanto essa, que tem um papel social extremamente importante, que é a TV pública no Brasil, em especial a TV UFMA. Professor, o senhor falava sobre o acesso, né? Um dos problemas aí somados. Os dados desse mapeamento que foi feito no Brasil em relação ao ensino superior aponta que na rede privada houve um aumento de 2,7%, puxado pela EAD, pela educação à distância. E na rede pública, o déficit, isso em 2021, que a pesquisa se refere, é de cerca de 6%, né? Como enfrentar essa dificuldade, já que, inclusive, o próprio Plano Nacional de Educação, o PNE, prevê para o ano que vem, já, 2024, 33% de matrículas em cursos presenciais, isso é em relação à escolarização líquida de jovens de 18 a 24 anos. A gente não vai conseguir bater essa meta, isso é fato, né? Sem dúvida, acho que essa é a meta 12 do PNE, que, como você bem colocou, até 2024 deveríamos acrescentar uma taxa líquida de acesso à educação superior entre jovens de 18 a 24 anos de 33%, ela não será alcançada, haja visto a situação que nós temos hoje e os dados históricos que têm nos levado a esse cenário. Dependendo da métrica utilizada, a gente tem de 17% a 21% hoje de jovens de 18 a 24 anos ocupando alguma vaga, estando vinculado, né, a algum curso da educação superior. Isso é muito menos do que os 33% que o Plano Nacional de Educação gostaria, né, no decênio, que a gente conseguisse atingir. E esse é um processo, você colocou muito bem, né, o nosso crescimento, acredito que um crescimento marginal, hoje a gente tem por volta de 8 milhões e 600 mil matrículas na educação superior brasileira. O Maranhão, ainda dados um pouco desatualizados, né, mas o Maranhão tem cerca de 190 mil matriculados, em pouco menos de 1.000 cursos vinculados à educação superior. Nós temos 72 instituições de educação superior, 4 instituições públicas, 68 instituições privadas. Então, mesmo em termos de Brasil, essa taxa, esse valor quantitativo de 8,2 milhões de matrícula, ele tem crescido muito pouco. E esse crescimento que você apresenta é muito mais devido ao crescimento da educação à distância. E aí, claro, a gente traz toda uma discussão do que significa esse crescimento, normalmente cursos ofertados com valores muito baixos, para um público que não necessariamente acaba, na verdade, acompanhando esses cursos. Então, a gente tem também esse outro problema por lidar, de modo que a educação presencial, ela tem praticamente não crescido ao longo dos anos. A gente está estagnado no mesmo número. Quando a gente percebe as curvas do crescimento da educação presencial e da educação à distância, a gente vê, esse ano a gente já teve, no caso de matrículas, as duas curvas se encontrando, então a gente já teve até um valor um pequeno maior de matrículas na educação à distância em relação à educação presencial, e a tendência é que, em breve, né, a educação à distância já represente um maior número de matrículas em relação à educação presencial. Então, realmente é um cenário muito desafiador, de modo que acredito que essa meta 12 não será alcançada até o ano que vem. Marcos? Olá, um prazer enorme, né, estar aqui conversando com colegas de profissão e com o professor da universidade. Eu também estudei, né, aqui na Universidade Federal, e aí eu fiz a UEMA, eu fiz História na UEMA e fazia UFMA quando era possível no mesmo período você conjugar, né, e hoje já não é mais possível. E eu lembro dessa época de estudante, da dificuldade que foi para a maioria dos colegas ali nos anos 90 de concluir o curso, né? Eu mesmo, por algumas vezes, já começando a trabalhar, tive que trancar o curso de jornalismo, e foi um curso que eu comecei tive que concluir depois, porque já trabalhava dando aula de história, para poder... Então, nesse sentido, é que eu retomo a questão da permanência do aluno na universidade, né? Porque o acesso, eu acho que é um primeiro grande gargalo, né? O aluno, eu sou professor,
de uma escola do IEMA, da rede estadual, e no terceiro ano a gente está lidando com esse desafio do aluno incentivá-lo a entrar na universidade. Ele sai de um curso profissionalizante no IEMA e tem a possibilidade de seguir os estudos, de ir adiante, né? Então é aquele momento que ele precisa fazer a escolha. Mas aí vem um outro gargalo, que é esse aluno que entrou continuar na universidade, concluir a universidade, porque muitas vezes eu já tenho alunos de 3 anos que ele está no segundo curso superior, por exemplo. Ele passou por um curso, aí faz o Enem novamente, e aí ele começa a girar nessa... O IEM, eu sei que, por exemplo, a UFMA tem a feira de profissões, vai ser agora realizado nesse segundo semestre, é uma das formas do aluno ter o contato. Mas o que a universidade está pensando? E o senhor, eu sei que teve, né? O senhor trabalhou aí na Procuradoria exatamente lidando com esse assunto. O que a universidade está tramando de estratégias para garantir que esse aluno que entrou, que está aqui, ele permaneça? E ainda, me permita só acrescentar, na escola pública, me parece que essa relação com o professor, com o gestor, ele tem uma proximidade na luta contra a evasão. Mas quando chega na faculdade, parece que esse vínculo, ele se quebra mais, ele se afasta um pouco mais. O aluno, ele não tem tanto a quem recorrer ao serviço de assistência social, parece que não alcança tanto aquele indivíduo quanto no colégio. O que o senhor aponta como caminhos para tentar diminuir esses números? Bom, um cenário desafiador, o senhor bem colocou, um cenário desafiador. Eu acho que a gente tem um grande desafio de atrair o aluno para o ingresso em uma instituição de educação superior, no nosso caso, na Universidade Federal do Maranhão. A gente tem um segundo desafio a partir do momento que esse aluno ingressa em um dos nossos cursos de graduação, dado até o perfil socioeconômico do nosso aluno. Nós temos praticamente 80% do nosso aluno com uma renda per capita média equivalente a um salário mínimo e meio. Então, é um aluno que, se ele não tiver uma rede de apoio, provavelmente ele não permanecerá matriculado, vinculado a um dos nossos cursos. E eu acho que a gente tem, depois do desafio de fazê-lo permanecer conosco, tem o desafio de fazê-lo terminar o seu curso. Então, a gente tem um problema de ingresso, um problema de permanência e um problema de graduar, de graduação, de conclusão. Em relação, professor Marcos, em relação a essas questões aqui trazidas, especificamente da permanência, desse flagelo, chama de flagelo, né, da evasão e da retenção, eu acredito que, primeiro, a gente precisa ter cursos atrativos, tá? E aí sim, passa muito. Nós temos um corpo docente altamente qualificado, nós temos uma infraestrutura que, ainda que precise de algumas melhorias, mas, sem dúvida, ela tem um certo protagonismo em relação aos nossos concorrentes dentro do estado do Maranhão. Nós temos grupos de pesquisas consolidados, a gente tem, na verdade, uma política de extensão, uma política de bolsas, de apoio de todas as esferas muito bem estruturada, mas eu creio que as nossas propostas pedagógicas, e aí sim quero aqui fazer menção, né, a esse trabalho aí árduo que as coordenações, os gestores dos cursos têm feito, para poder construir propostas pedagógicas, currículos que estejam antenados com a realidade, não só para atender a esse mercado competitivo que a gente tem, mas também com a realidade do nosso país. Nós estamos num momento muito importante em termos de reestruturação curricular, porque as nossas legislações externas nos imporam alguns desafios. A primeira delas é curricularizar 10% da matriz curricular de todos os nossos cursos de graduação. Isso ensejou que os 96 cursos de graduação presencial da Universidade Federal do Maranhão, mas também os 11 cursos de educação à distância, revessem as suas propostas pedagógicas e tivessem aí uma oportunidade ímpar para poder entender onde poderia se mexer, onde poderia melhorar, e a gente tem cursos que estão com propostas pedagógicas, com currículos, com matrizes curriculares bastante antigas. Então, esse foi um primeiro passo. Sim. Acho que a curricularização da extensão ela já surgiu no cenário nacional também como uma forma de lidar com esses problemas, com essas limitações da evasão, da retenção. E, a partir daí, sim, sensibilizar o nosso corpo docente. Eu acho que nós, professores, precisamos entender que realmente nós temos problemas com evasão e com retenção. O aluno precisa ser alcançado, essa rede de apoio que o senhor coloca, né, essa facilidade que às vezes o aluno tem no ensino médio, no ensino fundamental, de acessar as diferentes instâncias. A gente precisa também cuidar da saúde mental dos nossos alunos. A gente sabe hoje que esse é um problema, alguns cursos
esse é um problema evidente, cursos da área de saúde, a gente tem isso como um problema crescente. Então, eu acho que tem muita coisa por fazer. Nós não temos uma bala de prata, sem sombra de dúvida, uma solução mágica, mas é uma situação que enseja que nós tenhamos práticas diferentes. A gente precisa encontrar modus operandi diferentes para lidar com essa situação. E vamos falar mais sobre isso aqui. Este bloco fica por aqui. O entrevistado de hoje é o pró-reitor de ensino da UFMA, Romildo Sampaio, e a gente volta já já. Estamos de volta com Sem Filtro, recebendo hoje o pró-reitor de ensino da UFMA, Romildo Sampaio. Aqui comigo, dividindo esse debate, os jornalistas Adalberto Melo e Marcos Saldanha, da TV Guará. E não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais pelo link que aparece aí na sua telinha, está tudo lá para você. Romildo, eu queria aprofundar um pouquinho o nosso debate sobre o SISU, né? Nós sabemos que a consolidação desse sistema de ingresso hoje a principal via de ingressos, né, nessas instituições, mas também traz novos ingredientes ao debate aqui de evasão, né, de toda essa questão do abandono, que já é antigo, né? Como é que essa realidade se apresenta aqui na UFMA em relação a esse sistema de ingresso SISU? Bom, o sistema de seleção unificada, desde que foi criado, eu acho que ele trouxe grandes avanços ao acesso da educação superior brasileira. Talvez o principal deles, né, é permitir democratizar esse acesso. Então, antigamente, um aluno egresso do ensino médio do Maranhão, se quisesse prestar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provavelmente ele teria que se deslocar até lá para poder prestar o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O SISU permitiu que essa mobilidade pudesse ser feita. Então, hoje, o aluno presta o Enem, que é o principal meio de acesso à educação superior brasileira, e a partir da sua nota do Enem, a gente tem um grande leque de instituições públicas, não só instituições públicas federais, mas também instituições públicas estaduais, que praticamente ofertam a totalidade das suas vagas por meio do SISU. Esse aluno pode escolher até 2 cursos para concorrer, e a partir da seleção, ele tem a opção de buscar esses cursos em qualquer unidade da federação. Então, isso, sem sombra de dúvida, foi um grande avanço do ponto de vista do acesso. Mas, como você bem colocou, a esse avanço somou-se também os problemas que a gente tem enfrentado no SISU. Se, por um lado, essa democratização permite que o aluno possa, hoje, ter um leque de escolhas, não só de cursos, como também de instituições, ao longo de todos os estados da federação, esse leque de escolhas também permite que essa mobilidade, ou seja, a possibilidade de, num semestre, ele foi aprovado em uma determinada instituição, no outro semestre, ele é aprovado em uma outra instituição, então ele, sem problema nenhum, ele migra, quer dizer, ele atende aos seus anseios, mas ele deixa uma vaga a descoberto na instituição que ele havia feito a matrícula. E essa mobilidade externa, ela também acontece internamente. A gente vem estudando aqui, provavelmente a partir do ano de 2024, a Universidade Federal do Maranhão já fará uma adesão única, porque hoje nós temos 2 adesões ao SISU, uma para o primeiro semestre e uma para o segundo semestre. Isso significa o quê? Que o aluno ingressa em um curso nosso no primeiro semestre, onde normalmente as notas de corte são mais altas, então ele às vezes não ingressa naquele curso que ele sonhou, que ele pretendia ingressar, matricula-se nesse curso. No segundo semestre, quando as notas de corte tendem a ser um pouco mais baixas, ele verifica que com aquela mesma nota, como o processo seletivo é independente, ele poderia ter acesso àquele curso que sonhou. Então, ele deixa essa vaga no curso que ele está matriculado e passa a ocupar uma vaga no outro curso. A essa vaga que ele se matriculou no primeiro semestre, a gente já não tem como supri-la mediante os processos que estão ocorrendo simultaneamente. Então, normalmente, essa vaga passa a ser uma vaga remanescente que só será disponibilizada novamente para o público externo a partir do ano seguinte. Então, a gente cria com isso um problema muito grande. Quanto a essa questão dessa mobilidade interna pela adesão única, nós pretendemos, a partir de 2024, já fazer uma adesão única ao SISU, mas é claro que o próprio sistema de seleção unificada, ele tem sido objeto de muitas críticas das instituições parceiras, das 69 universidades federais, de vários institutos federais, de algumas universidades públicas. Haja visto até que o próprio Ministério da Educação, reconhecendo que é um momento de rever o próprio sistema, a partir da semana que vem, chamou as universidades, os institutos federais, para, em Brasília, fazer um dia de discussão sobre o sistema de seleção unificada sobre o SISU. Deixando a modéstia de lado,
sabe-se muito bem, aquele que está nos assistindo agora, que se faz pesquisa e extensão de fato nas universidades públicas, né? Quanto à questão do ensino, há uma discussão, inclusive teórica, sobre a necessidade do chamado ensino cooperativo, aquele que une a sala de aula, prática de ensino na sala de aula, com a prática de mercado, enfim, essa é uma corrente. Agora, o senhor entende que é possível, inclusive para as universidades públicas, manter esse equilíbrio entre o rigor acadêmico necessário e fundamental com realidades criativas, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas, em, por exemplo, solução de projetos, estudo de casos. O senhor acha que é possível manter esse equilíbrio, professor? Eu diria, Adalberto, que não só possível, como necessário. Algumas diretrizes curriculares que estão postas recentemente, eu citaria a diretriz curricular que regulamenta a oferta do meu curso, né? Eu sou do curso de Engenharia Química, a gente tem uma DCN publicada recentemente, que regulamenta a oferta de todos os cursos de engenharia do país. Ela já estabelece, ela foi uma diretriz construída tripartite, né, entre a academia, entre a Associação Brasileira de Ensino da Engenharia e o Conselho Nacional de Educação e a Confederação Nacional da Indústria. E uma das premissas dessas novas diretrizes da engenharia é justamente fugir do ensino tradicional, daquele ensino em que o aluno é um sujeito passivo, aplicar e investir nas metodologias ativas de aprendizagem. Então, todos esses cenários que você traz aí, certo? Da sala de aula investida, do aprendizado baseado em problemas, do aprendizado baseado, certo? Em situações de PBL, o TBL, né? Estudos de caso. Então, tudo isso está hoje estabelecido como não uma obrigação, mas algo que as instituições que ofertam cursos de engenharia precisam buscar. A área da saúde, eu acho que já largou à frente, né? Já há algum tempo. As diretrizes dos cursos de saúde já preconizam o uso de metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, de processos de ensino-aprendizagem diferenciados. E eu acredito que, de certa forma, isso acabará alcançando todas as áreas de conhecimento. É muito importante, acho que a curricularização da extensão, que é hoje uma diretriz também, que, portanto, precisa ser seguida por todos os cursos de graduação do país. Nós temos quase 36 mil cursos hoje de graduação em funcionamento no Brasil. Eu acho que também tirará o aluno de dentro da sala de aula, tirará o aluno dentro dos muros da universidade, já que só se pode fazer extensão junto da comunidade, junto da sociedade. Então, eu acredito que são caminhos que a gente deverá seguir até para combatermos essas situações que a gente trouxe no bloco anterior. As situações do baixo ingresso, a situação da alta retenção e da alta evasão. Sim. Professor, tem uma coisa curiosa acontecendo na escola pública, apesar de todo o passivo que ele carrega ao longo do tempo, histórico e tudo, mas tem uma coisa interessante acontecendo na escola pública, é que se você pega a escola particular, ela é engessada. Então, por mais que se diga, na escola particular ela tem uma qualidade, mas ela é engessada para o novo, Adalberto. E, professor, o que acontece? A escola pública hoje, ela abre espaço para Olimpíadas de conhecimento. Você quase não vê, no Maranhão, por exemplo, o aluno de escola particular que tem uma agenda voltada para a universidade, é propedêutico, participando de Olimpíadas, como você vê o aluno da escola pública, por exemplo. Então, por incrível que pareça, a escola pública, ela está encontrando uma identidade exatamente onde lhe era uma fragilidade, que é a possibilidade do ousado. Da mesma forma, a escola pública permite ao professor também certos debates que dificilmente seriam tratados numa escola privada. E a gente está falando, por exemplo, de direitos humanos, de ter vivido um momento muito delicado para certas temáticas que a escola particular ela interditou. E a escola pública, ela permite e possibilita isso. Quando eu penso na universidade pública, a grande questão é, a universidade pública talvez tenha um potencial, pesquisa, extensão, mas no ensino também de ousar e de inovar, que talvez a faculdade particular não tenha, porque o compromisso dela com o mercado não é imediato, é imediatista, é outra coisa. Na universidade pública, é outra lógica. Na universidade pública, se você fizer uma comparação, o lado humano do debate, da leitura filosófica, ela acontece muito mais ali do que ela vai acontecer na particular. Então, me parece que a universidade não tem uma crise de identidade, ela se reconhece, mas a dificuldade talvez esteja exatamente nessa coisa do
tirar os gessos, tirar as amarras, quer dizer, ousar, quer dizer, reconhecer nesse modelo uma grande capacidade de ir além. Eu vou dar só uma informação, eu tive conversando com a comunidade indígena e eles falam, por exemplo, olha, lá no Pará nós já temos vestibular na nossa língua. E aqui na Universidade do Maranhão a gente está tendo essa dificuldade ainda da prova ser bilíngue. E bilíngue que se fala, porque aí você tem que ter prova para a etnia Guajajara, para a etnia Canela. Ainda assim, apesar disso tudo, você tem indígenas aqui na universidade. Então, isso vai permitir ao aluno da área que ele tiver conviver com o diferente. É uma coisa que a universidade, a privada, dificilmente vai dar. Então, o potencial do aluno que sai daqui do ensino, e eu não estou falando de pesquisa, que o Adalberto falou tão bem, potencial é indiscutivelmente maior. Então, nesse sentido, como é que a UFMA lida com essa questão, com esse desafio específico de potencializar o ensino, de tornar esse ensino de referência com essas estratégias que estão postas aí? Diferencial. Bom, primeiro eu queria começar do início da sua fala, Marcos, que eu achei muito interessante. Realmente a escola pública tem nos ensinado bastante nessa capacidade de se ajustar a esse novo perfil, até de alunado, um perfil também que a gente tem um desafio. Nosso aluno de hoje não é o mesmo aluno de 5 anos atrás. As nossas aulas e as nossas práticas também não podem ser as mesmas de 5, 10, 15 anos atrás. E a escola pública tem sido uma parceira sempre presente, e eu acho que como resultado disso, né, e dessa aproximação da Universidade Federal do Maranhão, e nos campos do interior do estado, a gente percebe assim práticas, né, conjuntas muito interessantes, em que a universidade sai dos seus muros e vai até as escolas, né? Tem relatos assim que nos são apresentados que realmente nos encantam. Então, nesse sentido, eu acho que como resultado, e esse resultado já tem acontecido, a gente já está tendo um perfil de ingressante majoritariamente egresso da escola pública. Esse é um dado, né, que a gente já pode considerar como resultado até dessa aproximação, mas não somente como essa aproximação. Eu acho que é uma coisa até natural em termos de porque a universidade hoje ela está presente em 8 campos do interior, nós temos quase 40 polos de educação à distância, a gente chega hoje a lugares que a iniciativa privada provavelmente não chega ou não chegaria, né, pelos motivos diversos. Então, isso é uma questão muito interessante no início da sua fala. Em relação a gente poder também, de certa forma, nos apropriar, né, disso que a escola pública tem feito, eu acho que também é imperioso, né, é importantíssimo que a gente possa se reinventar em relação a essas práticas. A gente tem todos os elementos, a gente tem essa flexibilidade, a gente tem dentro da academia diferentes correntes de pensamento que devem coexistir harmonicamente. Então, eu reconheço que todos os elementos estão aqui para que a gente possa, a partir desse brainstorming, né, de reconhecer essa necessidade, talvez aí a gente esteja falhando, né, a gente precisa reconhecer que precisamos mudar algumas das nossas práticas, ainda que tenhamos hoje já alguns cenários, né, que nos chegam, que a gente verifica, né, que já estão fazendo algo nesse sentido, como o que você colocou, e citando a própria escola pública, né, o ensino fundamental, o ensino médio, mas eu acho que a gente precisa inovar, ousar um pouco mais. Você trouxe aqui a questão indígena, é uma questão que também a gente precisa pôr para discussão com a comunidade. Será que nessas políticas das populações subrepresentadas, nessas políticas de cota, será que, a exemplo de outras instituições, a gente já não deveria estar pensando de algo específico para acesso? O indígena já tem uma cota específica, né? Mas, por exemplo, avançar no sentido de oferecer uma prova, certo, numa segunda língua, em que ele pudesse ter mais facilidade para prestar. Será que a gente não deveria reservar vaga para os medalhistas das Olimpíadas, que hoje participam ativamente na escola pública, para a população com 60 anos ou mais? Nós temos aqui uma universidade da terceira idade, que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura faz um trabalho belíssimo. De repente, essas pessoas gostariam de ocupar as nossas vagas, e elas estão aí disponíveis, né? E a gente, na verdade, brigando por um maior ingresso, por um ingresso mais efetivo, de certa forma, até deixando de lado algo que possivelmente poderia estar muito mais próximo. E o nosso entrevistado de hoje é o pró-reitor de ensino da UFMA, Romildo Sampaio.
A gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco. O entrevistado de hoje é o pró-reitor de ensino da UFMA, Romildo Sampaio. Aqui comigo, ampliando esse debate, os jornalistas convidados, Adalberto Melo e Marcos Saldanha, da TV Guará. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Professor, eu queria voltar a uma questão que o senhor falou, muito importante com o Marcos, inclusive, né, sobre possibilidades de manter esse aluno ou dessas formas de ingresso na universidade. Como é que a universidade inova nesse sentido, né? E existe, não sei se é uma realidade aqui da UFMA, mas é uma realidade de algumas universidades, uma concentração de matrículas em cursos específicos, como medicina, direito. Então é preciso que as universidades elas adotem políticas de expansão de vagas em outras áreas, né? Como é que a UFMA tem encaminhado isso? Quer dizer, para outras áreas estratégicas, portos, agropecuária, agora eu sei que tem um novo curso de engenharia de transportes. É uma estratégia também para garantir uma adesão desse aluno? Bom, sempre é uma estratégia, né? Agora eu acho que a gente não pode perder de vista que há uma necessidade, né, de primeiro consolidarmos os nossos cursos em funcionamento. Nós temos hoje 96 cursos de graduação presencial, alguns cursos muito antigos, já muito bem consolidados, outros cursos ainda em processo de consolidação. Então acho que é importante não perder esses cursos de vista, porque eles também fazem parte de todo esse bojo no sentido de levar a educação de qualidade, não só ao nosso estado, quanto também aos estados vizinhos, já que nós temos alunos de diferentes estados da federação. Por outro lado, você traz um elemento, né, que o conhecimento ele tem se desenvolvido e a gente tem aí novas áreas e novas fronteiras sendo desbravadas. Hoje a questão da logística, a questão de transportes, a questão modal no Maranhão, é uma realidade. A universidade não pode se furtar como elemento de desenvolvimento, né, como essa mola propulsora do desenvolvimento e da construção do conhecimento, em oferecer as soluções e participar desse processo. Nesse sentido, a gestão superior, o professor Natalino, né, o nosso reitor, sempre muito sensível a essas questões. Então, como você bem colocou, na segunda-feira, agora a gente teve a aula magna inaugural, né, do curso de Engenharia de Transporte, a nossa 14ª engenharia. A universidade tem essa característica, eu gosto de ressaltar, né, porque nós não somos uma universidade focada em uma área de conhecimento, a gente é uma universidade plural. Quando nós dizemos que a gente tem 55% de cursos de bacharelado, eu também tenho 45% de cursos de licenciatura. Então, a gente também é uma universidade de formação de professores, não só de formação de profissionais. Quando a gente fala que a gente tem 3 cursos de medicina, que eu tenho 3 cursos de enfermagem, que eu tenho 14 cursos de engenharia, mas a gente tem, somente no interior do estado, 23 cursos de licenciatura. Então, hoje, nas áreas das ciências humanas, das ciências sociais, nas áreas das ciências da saúde, das ciências exatas e tecnologia, então a universidade tem ofertado carreiras, tem ofertado cursos de graduação, de forma a contemplar, né, e a possibilitar essa formação de qualidade, independente da área. Algumas áreas, até pela própria questão do desenvolvimento do próprio estado, desenvolvimento regional, elas exigem, né, que esses cursos sejam criados a uma velocidade maior. Às vezes até o planejamento tem que ser acelerado. A gente tem um plano de desenvolvimento institucional, que é uma carta, né, de intenções da universidade para o seu quinquênio, é um elemento exigido pelo próprio Ministério da Educação, é um elemento de planejamento de ações, e às vezes nesse plano de desenvolvimento institucional, por situações como essa que aconteceu com a engenharia de transporte, a gente às vezes não teve como 5 anos atrás planejar que depois de 5 anos você teria um determinado curso. Mas eu diria que hoje a gente consegue atender todas as áreas de conhecimento, e também nos colocar, né, nesse papel de protagonismo dentro do próprio Estado, para que a gente auxilie, né, a construção e o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Professor, é impossível falar nesse processo de qualidade, de melhoria contínua, sem falar em ações concretas de monitoramento, de acompanhamento, de avaliação, inclusive, do que acontece, das ações que estão acontecendo. Como é que o senhor percebe hoje a Universidade Federal do Maranhão? O senhor teve, inclusive, uma experiência grande nessa área de monitoramento e avaliação. Como é que o senhor percebe hoje, não só na UFMA, mas nas instituições de ensino superior, a necessidade de fazer com que haja um aprimoramento desse sistema, que não seja um fim em si mesmo, né? que não seja de fato dessa forma, mas que alternativas sejam criadas para que, com a participação até externa, né, do público externo,
para que, de fato, essas políticas sejam avaliadas, essas ações sejam revistas e possa, então, acontecer essa melhoria contínua? Nós temos hoje, Adalberto, e eu diria que de forma muito bem estruturada e consolidada, uma cesta, um conjunto de indicadores de qualidade, muitos deles propostos pelo próprio Ministério da Educação e usados para fins de regulação e de supervisão e de oferta e funcionamento de cursos de graduação e de instituições de educação superior. Outra parte é proposta pelos nossos órgãos de controle, né, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, no caso das instituições públicas, de forma que hoje a gente é obrigado a produzir esses indicadores de qualidade e muitos deles são usados, inclusive, para o funcionamento, para o financiamento das instituições de educação superior. Como você bem colocou, eles não devem ser um fim de um propósito, de um processo. Eles devem ajudar na melhoria desse processo. Exatamente. A gente, do ponto de vista educacional, do Ministério da Educação, a gente tem hoje um acompanhamento bastante estrito, né, no sentido dos indicadores de qualidade. A gente tem hoje indicadores que se baseiam no aluno, a começar da prova do ENAD, né, e aí de uma série de conceitos e indicadores a partir dessa prova que é feita anualmente. O ENAD é um componente curricular obrigatório de todos os cursos de graduação do país, desde que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior foi instituído lá em 2004. A gente tem avaliações externas para funcionamento dos cursos de graduação, são as comissões de avaliação externa designadas pelo MEC, junto com o INEP, e a gente tem também comissões de avaliação para as instituições de educação superior, para que elas possam continuar funcionando e ofertando o curso de graduação. O Tribunal de Contas tem uma série de indicadores também. Então, hoje, eu acho que a universidade precisa se apropriar. É claro que a gente precisa cumprir parâmetros mínimos de qualidade. Do ponto de vista do Ministério da Educação, alguns desses indicadores são condições, inclusive, para permitir que os cursos possam continuar funcionando, tá? Mas eu acho que, para além disso, a instituição precisa se apropriar, o curso pode usar, os gestores dos cursos podem usar esses indicadores como mais uma forma de gestão e de conhecer a realidade do seu curso, assim como a instituição também. E permitir uma escuta efetiva da comunidade universitária em relação a esses componentes aí de avaliação e de monitoramento, professor, para além dessa questão institucional? Eu diria que a gente tem dois pontos que merecem ser ressaltados aqui. O primeiro foi uma inovação trazida pelo próprio Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é a autoavaliação institucional, e que o próprio Ministério da Educação exige que seja também ampliada para os cursos de graduação. Então, anualmente, a universidade é obrigada a produzir um relatório em que a comunidade acadêmica é ouvida, e aí a gente está falando de discentes, docentes e corpo técnico administrativo. Esse relatório é tabulado, existe um questionário aplicado, esse relatório é tabulado, e o resultado desse relatório é devolvido para a comunidade, é dado um feedback à comunidade, assim como também é enviado ao Ministério da Educação. Para além disso, a gente também tem feito chegar aos cursos os resultados desses indicadores de avaliação. Então, nós temos hoje dentro da instituição uma diretoria de avaliação e regulação institucional, estivemos à frente até o ano passado, e essa diretoria, entre as suas funções, está justamente fazer esse acompanhamento e uma vez gerado esses insumos, gerado esses resultados, fazer a devolutiva para o âmbito dos cursos de graduação, das unidades acadêmicas e da própria gestão superior da universidade. Professor, a descentralização, regionalização são palavras muito usadas na atual administração de uma forma geral. Palavras da moda, vamos dizer assim. A UFMA cresceu muito, e isso é bom, claro, atende, chega a muitos lugares do Maranhão que antes não chegava, e há uma discussão que não é exatamente nova de uma possível separação, que a universidade tivesse ali no sul, uma universidade com autonomia, com reitoria e uma outra aqui. Como é que o senhor vê, como é que o senhor acompanha esse debate atualmente? Quer dizer, o senhor acha que essa é uma boa possibilidade? É viável, não é viável? A UFMA pensa nisso enquanto instituição, ela começa a imaginar esse processo com a atual reitoria. Como é que está esse processo aí? Bom, eu acho que o nosso reitor e a própria gestão superior têm dado uma sinalização inequívoca de que apoiaria e tem apoiado esse processo caso ele realmente aconteça, né? Então, nesse sentido, eu acho que a posição institucional é muito clara no sentido da criação da Universidade Federal da Amazônia Maranhense.
que, num primeiro momento, envolveria os campos de Imperatriz, de Balsas e de Grajaú. Acho até que é uma questão natural. Com o processo de interiorização das universidades federais, principalmente a partir do REUNE em 2010, e eu acho que foi um processo importante para que a educação superior pública pudesse chegar a todas as localidades, principalmente aquelas mais remotas, mais inacessíveis, aquelas que às vezes não interessava a educação superior privada. Então ele teve esse caráter importantíssimo, né? Mas ele trouxe consigo também alguns desafios. Alguns estados são muito grandes. A gente até pensa que talvez o Maranhão não seja um estado grande, mas o nosso campus de Balsas está a quase 900 quilômetros de distância de São Luís. E é claro que, por melhores que sejam as tecnologias de comunicação, os recursos de comunicação e tecnologias de informação, é claro que a gente tem uma limitação geográfica, uma limitação natural, em relação à interação, né, de uma maneira plena de todas essas localidades. E, paralelo a isso, eu traria também a situação de que nós temos visto que boa parte dos estados da federação já não tem somente uma universidade federal. O nosso vizinho Piauí aqui, que foi dos últimos, né, hoje já tem a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, o Piauí também já tem 2 universidades federais, né? O Ceará tem mais de uma universidade federal, então, praticamente todos os estados do Nordeste, né, à exceção do Maranhão, para ficar somente na região Nordeste, a gente já tem mais de uma universidade federal em funcionamento. Então, acho que a posição institucional está posta, né? O reitor tem apoiado, a gestão superior tem apoiado. Acredito que poderia trazer ganhos para as duas partes, né? A região de Imperatriz, de Balsas, de Grajaú, certo? Poderia também se desenvolver para além do que hoje, certo, é posto, e a Universidade Federal do Maranhão permaneceria com seus outros 5 campos, também desempenhando a sua função relevante no desenvolvimento do Estado e formação de recursos humanos. Sim. Vou fazer uma última pergunta que a gente tem que fechar, né? Mas a gente está falando de expansão, nós estamos apontando fragilidades, mas também falando de avanços, né? Mas eu queria ressaltar uma questão aqui, né? A universidade, ela também tem tido avanços aí na qualidade da oferta, inclusive, né, cursos muito bem avaliados recentemente pelo MEC, né? O curso de rádio e TV ganhou a maior nota, né? A nota máxima, né? Como é que eu consigo fazer essa leitura, professor? Quer dizer, compreender essa contradição. Você está falando de uma série de parâmetros, de indicadores de avaliação institucional, mas nós temos ainda essa questão do abandono, da retenção ainda muito, né, digamos, presente aqui na universidade. É uma conta que, para mim, não fecha essa contradição, né? Como é que a gente faz essa avaliação? A palavra usada talvez seja a mais adequada. Parece uma contradição, uma dicotomia mesmo, Sim. no sentido de que 100% dos nossos cursos são muito bem avaliados. A gente tem indicadores de qualidade muito bons. Você citou aí o curso de comunicação social, rádio e TV, que obteve conceito máximo, né, numa avaliação externa do Ministério da Educação. A Universidade Federal do Maranhão tem as melhores notas do ENAD, a gente tem as melhores posições nos rankings privados, a gente tem os melhores indicadores de qualidade, mas isso parece não ser mais suficiente para que a gente possa ter uma plena ocupação das vagas, para que a gente possa ter um índice uma taxa de sucesso, que é o nome que se dá, né, ao parâmetro, uma taxa de sucesso de graduação maior, ou seja, um êxito maior em formar o aluno dentro do seu ciclo formativo regular. Um curso de 4 anos, um curso de 5 anos, formaria o aluno em 4 anos, em 5 anos, porque eu acho que os problemas também são muito maiores do que simplesmente demonstrar que nós continuamos tendo um protagonismo no estado do Maranhão, na oferta de educação superior de qualidade. E aí eu acho que tudo que foi aqui discutido, trazido aí pelo Marcos, pelo Adalberto, né, no sentido de que a gente precisa inovar, a gente precisa criar novas alternativas, entender melhor esse perfil desse nosso público, o que esse nosso alunado deseja, né, quais são os anseios dele, criar essas alternativas, sem dúvida, acabaria por também contribuir e se juntar a esses resultados que, no sentido dos indicadores de qualidade, são muito bons. Sim. Bom, e com isso a gente fecha o programa de hoje. Uma edição de fôlego sobre os desafios da educação superior, exemplo da Universidade Federal do Maranhão. Eu quero agradecer novamente aqui a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje, radialista, jornalista, pesquisador Adalberto Mello, o professor e o jornalista Marcos Saldanha, da TV Guará. Professor, suas últimas considerações, por favor. Eu só queria agradecer, é sempre bom falar da Universidade Federal do Maranhão e como professor é sempre bom falar de educação. Esse é um espaço privilegiado para que a gente possa discutir
a educação de forma ampla, com foco naquilo que realmente nos interessa, que é a educação superior. Muito obrigado, TV UFMA, por continuar prestando esse serviço de qualidade à nossa sociedade. Sim, perfeito. Então, mais uma vez, grata a todos no debate do Sem Filtro. Nós ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Te vejo na próxima edição. Até lá!